Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos então começar o curso da Cinesiologia. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Luiz Carneiro, eu sou professor de vocês de Cinesiologia, sou professor da FMG há mais de 30 anos, e trabalho com a parte da Cinesiologia e também com a parte de fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, tenho uma clínica de fisioterapia que se chama NEF. Já trabalhei em vários clubes, como o Atlético Mineiro, tenho experiência grande com fisioterapia esportiva e sou também professor da PUC, fui professor da PUC e agora trabalho com essa disciplina com vocês. Tenho mestrado em treinamento esportivo pelo FMG, mais ou menos esse é o meu currículo. Hoje eu trabalho dando aula e também atendendo pacientes que têm problemas relacionados a lesões ortopédicas e lesões esportivas, além de trabalhar aí na escola, né? A nossa cinesiologia, gente, primeiro essas aulas, elas vão estar sempre disponíveis no nosso canal do YouTube, tá? Que é o Ricardo Luiz com Z Carneiro. Eu coloquei aí no nosso chat, tá? Pode entrar lá que tem as aulas já registradas. As aulas, na maioria das vezes, vão ser síncronas, eu vou estar aqui com vocês. Se não tiver, vou sempre estar aqui em contato com vocês para esclarecer alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação às nossas matérias aí. A cinesiologia, gente, é uma disciplina muito importante, eu diria que aí é meio que uma paixão que eu tenho aí, porque nesses 30 anos a gente aprende muito da cinesiologia e vê a importância que a cinesiologia tem para o professor de educação física, para um fisioterapeuta, para quem for trabalhar com o movimento humano. A cinesiologia, a gente vai ver hoje ainda, basicamente ela é a conjunção de duas palavras, né? Kinem significa mover, né? Que significa movimento, e logos significa estudo. Então, a cinesiologia é nada mais do que o estudo do movimento humano, sob vários aspectos. O nosso foco aqui no curso é o aspecto anatomofuncional. Nós vamos ver as articulações, vamos ver os músculos, os movimentos, e daí a gente vai desenvolver, então, conhecimentos aplicados à área da educação física. Análise de exercícios, né? Falar um pouco sobre lesões, que é aí a minha especialidade, inclusive eu tenho até a disciplina de prevenção e reabilitação de lesões, que eu trabalho também na graduação e na pós, também na cinesiologia. Então, basicamente, gente, o que a gente vai ver durante esse nosso semestre? É o estudo descritivo e analítico das articulações e dos músculos relacionados a seus movimentos. Então, nós vamos estudar os princípios planos, eixos, artrocinemática, cinemática, tá? Nós vamos estudar os princípios mecânicos da cinética, nós vamos estudar as forças que atuam sobre o movimento, nós vamos estudar principalmente essa análise descritiva e analítica das articulações e dos músculos que estão envolvidos no movimento. Então, nós vamos estudar os músculos, movimentos da coluna, do tronco, do quadril, né? Fazer sempre a análise de movimento, do joelho, falar das lesões que acontecem também um pouco nessas articulações, complexo articular do ombro, nós vamos falar também do cotovelo, vamos falar do punho, tá? Então, basicamente, vocês podem ver que é o corpo inteiro. A gente vai estudar a cinesiologia de todo o nosso corpo, tá? Basicamente, olhando cada uma das articulações, os músculos, movimentos, as aplicações dessas características cinesiológicas em exercícios de musculação, em exercícios físicos. Pode falar, Wellington. Não, professor, eu ia no Wellington, você chat levantou para a pegar mão? o. Quer perguntar Eu alguma ia no coisa? chat para. Estou te Eu ia ouvindo, no então. chat. Eu ia no chat para pegar o canal do Então, tá YouTube e eu bom. cliquei errado aqui. Conseguiu Desculpa. falar. Então, gente, seria então esse nosso conteúdo programático. A nossa avaliação, ela vai ser feita da seguinte maneira: 30 pontos de avaliação final, que é teórica, 30 pontos de uma prova prática, que é fazer análise de movimentos. A gente vai fazer várias análises de movimentos aí durante o curso, 20 pontos de prova parcial
e 20 pontos de trabalhos. São trabalhos que eu vou distribuir para vocês aí durante o curso, tá? E aí a gente, então, totaliza aí os nossos 100 pontos, certo? Dúvidas, Ricardo, pessoal? Pode perguntar. Ricardo, tá me ouvindo? O Wellington não conseguiu falar? Ah, tá bom. O Wellington tá com problemas no microfone. Então, beleza. Fica difícil te ouvir sem microfone. Então, pessoal, basicamente isso então é que a gente vai estudar aí durante o curso, certo? O nosso cronograma, tá? Ricardo, tá me Nosso ouvindo? cronograma. O Felipe tá falando. Esse é o nosso vídeo, nosso canal lá no YouTube, tá? Tem lá todas as nossas aulas, tá? Depois vocês podem entrar lá. É o canal Ricardo Luiz Carneiro, tá? E aí vocês podem se inscrever no canal e assistir lá as aulas. Quando tiver a aula, eu vou falar para vocês assistirem pelo canal, ou então eu vou dar aula síncrona mesmo, como a gente já vai ver hoje essa aula síncrona, tá? Aqui, pessoal, então essa é o nosso cronograma, será que cronograma ele não de tá aula, a gente? vou passar para vocês também. Acho que não, né? Certo? Ele envolve aí... Eu acho que a gente se ouve, vezes, mas tá? ele não ouve a gente. gente. Eu vou passar pelo Moodle. Ele deve tá? estar com o áudio dele tinha deixado desligado. Aqui, então, hoje, pessoal, nós vamos... o cronograma está aqui. Aqui, então, pessoal, está o cronograma. Vou só interromper aqui um pouquinho. Então, aqui está o nosso cronograma. Hoje, essa aula de conceitos básicos em cinemática. Depois, cinética, análise de exercícios, ombro, cotovelo e punho, avaliação parcial, que é aquela que eu falei com vocês, quadril, joelho, coluna cervical, lombar, torácica, análise de exercícios, tá? Então, aí a gente vai trabalhar com esses temas aí durante as aulas, né? As nossas aulas. Aqui, dúvidas, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa coisa de cronograma, de como é que vão ser as aulas? Todo dia, quando eu for trabalhar com vocês... Ah, tudo bem, vocês não estão me ouvindo. Eu não estou ouvindo vocês. Meu som está alto, não sei o que está acontecendo. Mas se vocês quiserem comunicar pelo chat eu estou ouvindo direitinho. Eu estou entendendo direitinho, consigo ver aqui tranquilo, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me perguntar pelo chat, que eu estou conseguindo comunicar com vocês pelo chat. Vocês, então, gente, alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar pelo chat aí que eu respondo, tá? Deixa eu ver aqui. Não, o meu Zoom está perfeito, o microfone está perfeito, vocês estão me ouvindo perfeitamente, eu só não estou conseguindo ouvir a pergunta de vocês, mas tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. Visto aí o cronograma, no meu vídeo não está mutado, não. Sim, vou disponibilizar os slides e as aulas também vão estar gravadas no YouTube. É só ir lá e assistir, mas eu vou também passar para vocês o cronograma, esses que vocês acabaram de ver, e as aulas também eu passo, tá? Sem problema. Tá? A Isadora perguntou aí pelo chat e eu estou respondendo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar
Então, vendo a nossa primeira aula do curso, que é uma aula de conceitos mais básicos, e lembrando que essa aula está disponibilizada para vocês no canal do YouTube Ricardo Luiz Carneiro, tá? Só ir lá e acessar. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a cinesiologia, que é o nosso objetivo. Cinesiologia, ela é muito importante para o professor de educação física. Basicamente, ela é a junção, né, da estrutura com a função na produção do movimento. Vocês viram aí, quando a gente fala de estrutura, anatomia, quando a gente fala de função, né, fisiologia. Então, basicamente, a cinesiologia é a fisiologia do movimento, fisiologia das articulações, dos músculos, né, como é que funciona aí a nossa articulação. Quais são as características anatômicas, quais são as características de movimento, né, como a gente pode machucar uma articulação fazendo um determinado movimento inadequado. Então, basicamente, a cinesiologia vem desses dois temas. Kinese significa movimento e logos significa estudo. Então, a cinesiologia nada mais é do que o estudo do movimento. E, basicamente, esses estudos, eles começaram há muitos anos atrás, na Idade Média, com os pintores, escultores, como Leonardo da Vinci, como o Michelangelo, que tinham que estudar anatomia para poder fazer os quadros, fazer aquela melhor escultura ou pintura com uma boa característica, uma boa definição anatômica. Então, daí, a gente vê o início desses estudos de anatomia que embasa muito a cinesiologia, né? A anatomia é a base da cinesiologia. E aí, basicamente, então, como eu falei com vocês, cinesiologia é a junção da anatomia com a fisiologia. Anatomia tem a ver com a estrutura, fisiologia com a função. Cinesiologia é, então, a estrutura e função, né? Você entender como que a articulação funciona, qual que é a sua estrutura e qual é a sua função, né, para determinado tipo de movimento. É muito importante a cinesiologia para a reabilitação, para o treinamento, para a funcionalidade, para a performance. A gente tem que entender o funcionamento das articulações, entender o nome dos músculos, entender quais músculos que fazem quais movimentos, entender o nome dos ligamentos, entender quais são os exercícios mais eficazes para determinados tipos de grupo muscular, entender a relação entre a flexibilidade e a força e as características anatômicas do indivíduo, tá? Então, é muito importante a gente conhecer a cinesiologia. Vocês vão ter que aprofundar aí no estudo da anatomia com essa nossa cinesiologia, tá? E a gente não precisa decorar a cinesiologia. A cinesiologia, ela é boa porque você entende, você conhecendo a origem, a inserção do músculo, você tem condição de perceber qual é a função que esse músculo exerce. Então, a gente vendo aqui, por exemplo, o elevador da escápula, ele sai aqui do ângulo superior da escápula, vai para as 4 primeiras vértebras cervicais, então ele tem efeito sobre o pescoço. Muitas vezes as pessoas têm torcicolos, e esses torcicolos são causados por problemas relacionados ao elevador da escápula. Então, a gente tem que entender essa anatomia para que a gente possa trabalhar com o aluno. Quando você está fazendo uma remada, você está trabalhando o romboide, mas você também está trabalhando o seu elevador da escápula, porque o elevador da escápula tem um vetor que também favorece a adução da escápula, né? Como também o trapézio médio, como também o romboide maior ou romboide menor. Então, quando você faz um exercício de remada, você está trabalhando todos esses grupos musculares. Da importância da gente entender, da gente conhecer a cinesiologia e através disso, poder prescrever um exercício mais adequado. O indivíduo que tem uma protusão de ombros, por exemplo, pode ter uma musculatura adutora da escápula enfraquecida. Daí a importância da gente entender e conhecer quais são os músculos responsáveis por fazer aquele movimento de adução das escápulas, né? Saber também que o romboide, se ele se contrai juntamente com o elevador da escápula sem a ação do trapézio, vai haver uma rotação inferior da escápula. E a gente, então, tem que saber o que é a rotação inferior da escápula e tem que saber onde é que é a origem e a inserção desse nosso romboide e do elevador da escápula, para que a gente não decore, para que a gente sim entenda o que está acontecendo e não decore. Não haja necessidade de simplesmente decorar o que a gente está vendo, é entender qual é a biomecânica, entender o funcionamento biomecânico,
para você dizer qual é a característica realmente desses músculos, qual é a característica muscular que está acontecendo aí nesses nossos indivíduos, tá? Então, é bem importante a gente conhecer essa cinesiologia, a gente entender esses componentes biomecânicos, né? Para que a gente possa trabalhar de maneira mais adequada, né? Esses nossos alunos, durante um exercício, durante um treinamento de força, durante um exercício de melhoria da postura, durante um exercício de fortalecimento mais para hipertrofia, o equilíbrio dos músculos. Então, é fundamental a gente conhecer, a gente ter capacidade de entender a cinesiologia é muito importante. E sem decorar, que à medida que você decora, daqui a pouco você esquece. O importante é que a gente conheça a fundo realmente a anatomia, a origem, a inserção dos músculos, e com isso a gente consiga realmente definir aí de uma maneira menos decorativa, né? Que use muito o processo de decorar os origens, inserções, porque daqui a pouco você esquece e não consegue mais lembrar, tá? Então, aqui a gente vê, por exemplo, o trapézio, né? O trapézio tem essa ação de rotação superior da escápula, a gente vai entender quais são os movimentos da escápula e como que essa rotação superior ela acontece. Então, rotação superior da escápula é a ativação da fibra superior e inferior do trapézio, girando a escápula para cima. Toda vez que nós levantamos o braço, há essa rotação superior da escápula. Então, é interessante a gente entender, conhecer e realmente saber o que está acontecendo durante o movimento, durante o exercício que a gente está passando para o nosso aluno. Existe também uma grande interação da cinesiologia com a biomecânica, são áreas muito próximas, né? A cinesiologia ela tem como principal estudo a anatomia e a fisiologia. Basicamente, ela é um estudo qualitativo, então ela não preocupa com números, ela não se preocupa em colocar números no movimento. Enquanto a biomecânica, ela tem como principal área de estudo a física e a mecânica, e ela basicamente é uma área de estudo qualitativa e quantitativa, ela se preocupa em quantificar o movimento. Ela se preocupa em colocar os ângulos, em colocar os níveis de ativação da musculatura, se preocupa em analisar as forças de reação do solo. Então, ela trabalha muito com a questão da matemática, da quantificação e das capacidades de avaliação do movimento, quantificando esse movimento. Mas também tem análises qualitativas que podem ser feitas, análises biomecânicas qualitativas, né? Então, a biomecânica é diferente da cinesiologia, ela é uma ciência que investiga o movimento sob aspectos mecânicos, suas causas e efeitos nos organismos humanos. Então, basicamente, ela trabalha preocupando-se, né, com aspectos mecânicos, aspectos da cinética, aspectos da cinemática, né? Então, ela se preocupa com as forças, ela se preocupa com quantificar esses nossos movimentos, tá? Então, ela tem essa característica, diferente da cinesiologia, que tem um objetivo mais de qualificar o movimento, de descrever o movimento. E a biomecânica, gente, ela é basicamente dividida em duas partes, como a gente falou, a cinemática e a cinética. Cinemática, ela se preocupa com a descrição do movimento. Aí nós podemos descrever o movimento através de uma análise da osteocinemática e através da artrocinemática. Duas formas da gente descrever o movimento, de fazer uma análise cinemática. A osteocinemática se preocupa com a descrição dos movimentos de uma maneira maior, observando os ossos se movimentando, o húmero, o fêmur, a parte mais distal e proximal dos ossos. Já a artrocinemática, ela se preocupa com o movimento interno. É um movimento que acontece dentro das articulações. Quando a gente está movimentando o nosso corpo dentro das nossas articulações, estão acontecendo uma série de movimentos que nós chamamos, então, de movimentos artrocinemáticos. São movimentos de rolamento, deslizamento, são movimentos de cisalhamento, que vão fazer com que o movimento aconteça de maneira mais correta. Muitas vezes a gente não consegue muito bem entender aí, observar visualmente, ver esses movimentos acontecendo, porque são movimentos que muitas vezes acontecem no interior das articulações, né? São movimentos em que você analisa o interior das articulações. Isso, muitas vezes, não é visível a olho nu. A gente não consegue visualizar esses movimentos. Então, são movimentos internos das articulações.
mas não que não sejam tão importantes. Eles têm a sua importância, são micromovimentos de ajuste da articulação para que os movimentos aconteçam de maneira correta. Sem esses movimentos, você não consegue fazer movimento, a articulação trava. Pessoas que têm artrose, que têm degeneração das articulações, acabam perdendo essa artrocinemática, daí a articulação endurece, ela não move mais. Tá? Então, isso está dentro do campo da cinemática, que analisa o movimento, descreve o movimento. E eu tenho também a que a gente chamaria de cinética. Cinética se preocupa com as forças que causam o movimento. Né? No caso, as forças que causam o movimento no nosso corpo, basicamente, são os músculos. Né? Os músculos são os principais vetores de geração de força no nosso corpo. E aí nós temos também a parte passiva, tendões, ligamentos, que geram uma energia, só que uma energia elástica, não uma energia contrátil, né? Uma energia mais de potencial elástico. Não que não seja importante para o movimento. As fáscias, os tecidos conjuntivos são importantes para o movimento, mas são movimentos que acontecem com a presença, né, de uma ação, na maioria das vezes, da presença de uma ação muscular conjunta. Tá? Então, esses são dois ramos da biomecânica, que são ramos que nós vamos estudar um pouco agora. São ramos da cinética e da cinemática. Tá? Nós também, toda vez que a gente faz uma análise, nós vamos fazer muito isso aí durante o curso. Toda vez que a gente faz uma análise, é uma análise cinesiológica. Essa análise cinesiológica, ela envolve, né, primeiro, a terminologia para o tipo de movimento. Vocês já viram algumas coisas disso na anatomia. Então, por exemplo, movimento de flexão, extensão, abdução, rotação interna, rotação externa. Então, é a primeira coisa que a gente descreve, a gente fala movimento de flexão do ombro, por exemplo, né? Movimento do ombro, localização do movimento, em qual articulação que está acontecendo aquele movimento. Depois, nós trabalhamos com a terminologia para o tipo de contração muscular. Aí nós temos as contrações isométricas, excêntricas, concêntricas. A gente vai estudar um pouco sobre essas contrações musculares, tá? Então, primeiramente, tipo de movimento de flexão do cotovelo através de uma contração concêntrica do bíceps, por exemplo. É um tipo de análise que a gente vai entender e fazer e aprender a fazer durante o desenvolvimento do nosso curso. Então, aqui vocês observam essa pessoa levantando e abaixando o braço, fazendo uma rosca. Nós temos, então, movimentos na subida, flexão do cotovelo, na descida, a extensão do cotovelo, através de uma contração concêntrica na subida do bíceps braquial e na descida, um movimento de extensão do cotovelo através da contração excêntrica desse mesmo bíceps braquial. Isso é uma forma da gente analisar cinesiologicamente o movimento, tá? Isso a gente vai aprender a fazer durante o curso. Para isso, pessoal, é importante que a gente entenda quais são os planos, os eixos, para que a gente faça a descrição do movimento. É importante que a gente aprenda aí a analisar os planos, os eixos desse movimento. Tá? Então, plano sagital é um plano que é uma linha imaginária que corta o nosso corpo. Ela divide o nosso corpo em parte superior, ou parte anterior e parte posterior. E nesse plano, né, de movimento, que vocês estão vendo aí, o plano sagital, né, seria esse plano que ele corta o nosso corpo em metade direita e esquerda, perdão. E aí ele vai, então, nesse plano, nós vamos ter o movimento de flexão e extensão. Então, todas as flexões e extensões do nosso corpo acontecem no plano sagital. Ele é sagital porque ele segue a sutura sagital do nosso crânio, que ela é essa sutura que pega, né, bem assim, dividindo o nosso corpo em duas metades, né, do lado direito e do lado esquerdo. Nesse plano, então, vão acontecer os movimentos de flexão e extensão. No plano frontal, que vocês estão vendo aí, esse vermelho, tá? Nós temos movimentos de abdução e adução acontecendo no nosso corpo. A adução é quando a gente fecha o braço ou o quadril, e a abdução quando a gente abre essas articulações. E nós temos também os movimentos realizados no plano transverso, que seria esse que corta o nosso corpo em parte superior e inferior, e aí nós temos, então, acontecendo ali, nesse plano transverso, as rotações. É através desses planos que nós temos, então, os movimentos aí acontecendo.
Os eixos são linhas imaginárias que cortam esses planos para como se fosse fixar esses planos, para que aconteça o movimento. Então, nós temos o plano sagital, frontal e transverso. E os eixos antero-posterior, que viria de frente para trás. Esse eixo antero-posterior, ele vai seguindo aí, cortando aí o nosso corpo, fixando, como se fosse um alfinete, para que eu consiga fazer movimentos de abdução e adução. Eu tenho um plano, então, na abdução e adução, o plano seria o plano frontal, né? Mas o eixo seria um eixo antero-posterior. No plano, agora, frontal, né? Eu tenho, no plano sagital, perdão, eu tenho a flexão e a extensão. Nesse plano sagital, a flexão e extensão acontece, mas é necessário que eu tenha um eixo, que é o eixo látero-lateral, como se fosse uma linha que corta esse plano para fixar esse plano perpendicularmente a esse plano. E no plano transverso, que é onde acontecem os movimentos rotacionais, nós temos um eixo, que é o eixo longitudinal, ou eixo vertical, ou também chamado de eixo axial. Ele corta, né, de baixo para cima, ele tem a parte cranial e a parte caudal. A parte cranial é a parte de cima, a parte caudal a parte de baixo. Então, esses planos e esses, gente, são as maneiras que nós temos para definir aí como acontecem os movimentos. Então, por exemplo, no plano sagital, acontece a flexão e extensão. No plano frontal, a abdução e adução. No plano transverso, as rotações. E para que esses movimentos aconteçam, eu tenho os eixos. Nem sempre as articulações se movimentam seguindo um plano apenas. Tem articulações como o quadril e o ombro que movimentam-se de maneira tridimensional, de maneira triaxial, permitindo movimentos nos 3 planos e nos 3 eixos ao mesmo tempo. Tá? Então, isso seria uma característica cinemática. Observe que a gente está aí analisando os movimentos de uma maneira osteocinemática, de uma maneira em que nós estamos descrevendo a movimentação das estruturas. Tá? Encontrei isso na internet. Certo? Então, isso seria aí uma descrição cinesiológica do movimento. Tá? Se a gente observa essa pessoa fazendo esse movimento, os 3 movimentos são movimentos de flexão. São movimentos que acontecem, então, no plano sagital, né? Num eixo látero-lateral. Mas, nem sempre é igual o movimento. Observem que essas 3 pessoas fazendo o movimento ao mesmo tempo, de flexão, são 3 flexões. Só que existem variações, existem modificações aí no movimento, que são causadas justamente pelo movimento que acontece nas articulações dessa pessoa. Isso a gente chama de uma cadeia cinética. São vários movimentos que acontecem ao mesmo tempo no corpo. O corpo funciona em cadeia, o corpo não funciona em movimentos isolados. A gente aqui estuda o movimento isolado, mas, na realidade, quando você faz um movimento, são várias musculaturas, várias articulações que estão se contraindo ao mesmo tempo. Então, a gente chama de cadeia cinemática ou cadeia cinética, tá? São movimentos acoplados. E, no caso dessa pessoa, ela tem, na letra A, ela tem uma amplitude equilibrada de cinemática entre o quadril e a coluna. No caso da letra B, ela tem um movimento muito pequeno do quadril e um movimento maior da coluna torácica, porque ela tem a parte posterior da perna muito rígida. Os músculos posteriores da perna, eles se inserem na tuberosidade isquiática. Então, quando você faz flexão do quadril, você tem que mover também a bacia. E se o seu músculo posterior, seus isquios surais, eles são muito curtos, eles não permitem que haja movimento no quadril. Daí, a pessoa vai acabar fazendo movimentos na coluna. Isso pode levar a uma cifose torácica, a restrição do movimento do quadril. Tá? E, no caso da letra C, a pessoa tem excesso de flexibilidade na musculatura do quadril. Essa pessoa, então, ela vai, na hora que ela estiver flexionando o quadril, ela vai mover em excesso o quadril. Observem a amplitude que ela fez de movimentação do quadril na letra A, na letra B e na letra C. Né? A letra C, ela mexeu muito o quadril, ela fez mais de 90 graus de flexão de quadril, ou quase, né? Então, o que acaba acontecendo?
você vai ter uma movimentação exacerbada do quadril e, consequentemente, menor movimentação da coluna torácica. Então, vocês podem ver que a coluna torácica dessa pessoa está reta. Essa já está excessivamente fletida, e essa está no intermédio, no meio termo. Isso é muito comum, essa letra C, é muito comum em bailarinas. As bailarinas têm aí uma mobilidade muito grande do quadril, e aí, em consequência dessa mobilidade grande do quadril, as bailarinas acabam, então, evoluindo aí para uma tendência à retificação da lordose ou da cifose torácica, tá? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de retificação da coluna torácica em bailarinas. A letra B, a gente já vê ali que a pessoa, então, ela está movendo excessivamente a torácica, ela já tem uma flexibilidade aumentada nos eretores da espinha, que são os músculos que fazem a extensão da coluna. Tá? Isso também, no caso de um indivíduo fazer uma flexão com um peso grande, acima de 30 quilos, né? Pode haver uma compressão muito grande na região lombar, porque essa pessoa está excessivamente fletida na coluna lombar, jogando o disco intervertebral para uma região mais posterior. Isso pode também favorecer o aparecimento de hérnias de disco lombares. Tá? Então, são análises cinemáticas. Vocês observem que as 3 situações são situações em que você tem movimento de flexão, que acontece no plano sagital, só que as amplitudes de movimento são diferentes, né? As ADMs, né, as amplitudes de movimento são diferentes, levando a exigências musculares também diferentes aí nos casos, certo? Então, isso é a análise cinemática do movimento, tá? Também acontece durante o movimento das atividades de vida diária, das AVDs. Então, o indivíduo, ele senta, ele levanta, isso também são movimentos de flexão e extensão. Flexão do tornozelo, extensão do tornozelo, extensão e flexão do quadril. Então, sempre acontecendo aí durante esses movimentos. Então, na hora que você sobe, você está fazendo o movimento de extensão do joelho, extensão do tornozelo, extensão do quadril. Na hora que você se senta, você está fazendo um movimento de flexão do joelho, flexão do quadril e flexão do tornozelo. São movimentos, então, realizados no plano sagital, no eixo látero-lateral. Tá? Também são movimentos de flexão. Só que em um estou fletindo mais o quadril e no outro mais a bacia. Né? Um flete o tronco, o outro flete o fêmur. Tá? Então, é importante, gente, que a gente conheça, né, a anatomia para que a gente entenda aí os músculos, né? A gente analisa hoje muito mais o movimento de uma maneira global, mas é necessário que você entenda, que você conheça a análise sistemática, para você entender cada movimento, entender cada músculo, qual é a ação de cada músculo. A gente sabe que o corpo funciona muito em relação a cadeias musculares, mas é importante que a gente conheça a anatomia, entenda a função de cada um dos músculos, para que você tenha uma visão do global. Não adianta eu querer ter a visão do global sem ter a visão do segmento, tá? É muito importante a gente conhecer essas ações. E, basicamente, para que a gente conheça uma ação muscular, a gente tem 3 regras de ouro que a gente tem que observar. Qual ou quais articulações que aquele músculo cruza? Porque se o músculo não cruza a articulação, ele não vai produzir movimento naquela articulação. Então, para que você saiba qual músculo está movendo aquela articulação, é importante que você saiba se aquele músculo tem ação sobre aquela articulação, se ele cruza aquela articulação. Qual é o sentido das fibras desse músculo? O sentido é puxando de baixo para cima? Se é um sentido oblíquo? Porque isso vai gerar torques diferentes, vai gerar movimentos diferentes. E qual a posição em relação ao eixo do movimento? Aquele eixo que a gente viu, sagital, né? Aquele eixo lateral-lateral. Se o músculo estiver, dependendo da posição que ele estiver em relação ao eixo, vai haver também, então, a mudança da ação daquele grupo muscular. Então, isso é muito importante da gente conhecer, da gente entender as ações musculares, entender a anatomia, entender a cinesiologia junto com a anatomia. Porque com a anatomia nós vamos conseguir entender a origem, a inserção, e a gente responde todas essas perguntas, tá? Através do estudo da anatomia. Aqui, olha, por exemplo, a gente pode ver o peitoral menor. O peitoral menor é o músculo que se origina aqui na região das terceiras à quinta costelas,
e ele tem um sentido, né, ascendente ou em direção ao peitoral menor, tá? Só que essas ações, elas são muito vagas, muito diferentes, porque o peitoral ele pode trabalhar tanto de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Então, se você observar aqui, a origem do peitoral é no processo coracoide e a inserção nas costelas. Mas ele pode atuar fazendo uma força que vai atuar sobre a escápula. Então, o peitoral menor, quando ele está rígido, quando ele está encurtado, ele produz o que a gente chama de tilt anterior, ele inclina a escápula, e aí a escápula vem para frente. Ou então, se a escápula está fixada, ele pode produzir uma elevação das costelas. Então, ele vai fazer a elevação da costela para nos ajudar na respiração. Quando a gente respira forçado, o peitoral menor, ele pode puxar a costela para cima. E puxando a costela para cima, ele vai elevar essas nossas costelas, aumentando o gradil costal, o diâmetro do gradil costal. Ou então ele pode fixar no peito, nas costelas, e puxar a escápula. Quando ele puxa a escápula, ele vai fazer, então, o que a gente chama de tilt anterior. Ele também tem uma ação de rotação inferior. Isso a gente vai estudar quando a gente for estudar os movimentos da escápula. Tá? Professor, será que você me escuta? Estou escutando perfeitamente. Ah, ótimo. Voltou aí o áudio. Legal demais. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Você usou um exemplo que para mim é muito interessante. Eu gosto de estudar estruturas musculares engajadas aí em processos ventilatórios, né? Pois não. E aí eu te pergunto, a cinesiologia, ela me ajuda. Existem músculos muito pequenos e que às vezes estão aí, correm por fora, muitas vezes, do interesse da grande maioria das pessoas, né? Isso, Então, peitoral menor, o escaleno. Isso, tudo isso. Nós vamos estudar. Mas eu te pergunto, a cinesiologia, ela me ajuda, mesmo para esses músculos menores, músculos que às vezes estão aí localizados abaixo, ela me ajuda a pensar e a desenvolver exercícios e técnicas para fortalecimento. Ajuda, né? Ajuda demais, porque, por exemplo, pessoas que têm DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, como efizema, né? Essas pessoas, elas têm alterações na cinesiologia da respiração. Infelizmente, o nosso curso, a gente não estuda a cinesiologia da respiração, né? Mas é uma cinesiologia também bastante interessante. Se tiver interesse, eu posso até passar um material para você. Quero sim, com certeza. A minha esposa, inclusive, trabalha com fisioterapia respiratória, né? Então, a gente pode passar para você, porque isso tem muita ação. Se você vê a pessoa que tem efizema, ela tem uma série de adaptações, encurtamentos, ela tem um tórax em tonel, o tórax é mais redondo, isso para potencializar a ação do diafragma, que também é um músculo, né? Não deixa de ser. E esses músculos aí, como você falou, o escaleno, o peitoral menor, são músculos pequenos. O cleidomastoide, né? Essa musculatura do pescoço que eleva a costela. Tudo nós vamos estudar, né? Agora, a da respiração específica, não, porque o nosso tempo é 45 horas para dar o corpo inteiro. Eu não consigo entrar a fundo nessa cinesiologia. Depois, se você quiser, tiver interesse, você pode fazer até uma matéria isolada, de repente, na fisioterapia, né? Que trate dessas questões. Eu estou lá na fisioterapia respiratória como formação livre, né? Exatamente. Aí você vai ver toda essa cinesiologia, como também a gente tem uma série de músculos da mastigação, músculos intrínsecos, músculo supraioide, infraioide, que são trabalhos da fonoaudiologia, tá? Então, isso aí é muito interessante e tem aplicação grande. Para a gente aqui na cinesiologia, nesse nosso nível de graduação, a gente vai focar muito nesses músculos também. A gente vai estudar escaleno, esternocleido, peitoral menor, como eu estou dando exemplo aí. Mas a gente vai falar sobre isso, sobre os exercícios, sobre as funções deles. É importantíssimo, né? Você vê, o peitoral menor, ele pode influenciar no movimento do ombro, porque à medida que você tem o peitoral menor mais rígido, ele pode acabar modificando a biomecânica do ombro, levando a problemas aqui nesse espaço subacromial. Então, apesar de ser pequeno, ele tem uma importância grande para a gente aí. Tá? A gente vai estudar assim. Tá? Ótimo. Valeu, obrigado, viu? Nada. Depois, se quiser, te dou uma bibliografia, eu peço a minha esposa, ela te dá uma bibliografia dessa eu aciono o senhor assim no privado. Dá um zap aí, tá? Isso, tá joia. Obrigado. Falar nisso, pessoal, eu queria que vocês montassem, se vocês já não têm, fazer um grupo da cinesiologia e me incluir no grupo, por favor. Vocês já devem ter na sala o telefone de todo mundo, um grupo formado. E aí, formar um grupo de cinesiologia amanhã,
para eu poder comunicar com vocês, para vocês poderem comunicar comigo, tá? O meu telefone é 997335938. Depois eu vou pôr no chat, tá? 997335938. E aí a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, tá? Mas eu pediria a vocês, porque vocês têm mais facilidade, já devem ter o telefone de todo mundo, para montar o grupo aí da nossa disciplina, né, no WhatsApp. Aí qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, tá? Então, gente, essa caracterização aí da musculatura, dos movimentos, das ações, é muito importante, é isso que a gente vai estudar aí no corpo, né? Como eu dei aquele exemplo anterior, o trapézio. O trapézio tem a porção superior e a porção inferior. Quando ele contrai, ele roda a escápula superiormente. Então, ele tem essa ação rotatória sobre a escápula. Esse movimento da escápula, a gente vai estudar, chama rotação superior. Então, ele gira a escápula para cima. Como também nós temos aqui o romboide, o elevador da escápula e trapézio, que, no caso, elevador, romboide menor e romboide maior, que rodam a escápula inferiormente. Tá? Então, são músculos que trabalham antagonicamente. O trapézio, ele faz a rotação superior, o romboide, maior, menor, e o elevador da escápula fazem rotação inferior. É aquilo que eu falei com vocês, a gente tem que saber a origem, a inserção, a ação, o eixo, porque se você observar por essa ação aqui, a escápula vai rodar inferiormente. Por essa ação do trapézio, a escápula vai rodar superiormente. E à medida que você tem esses músculos equilibrados em relação à força, em relação à rigidez, isso vai gerar uma postura adequada. Se o cara tiver, normalmente acontece, um trapézio mais fraco, um pouco desenvolvido, os rotadores inferiores vão predominar. E isso vai fazer com que a escápula rode inferiormente, gerando, então, uma alteração da postura do indivíduo. O indivíduo vai ficar com a escápula rodada inferiormente. Então, se você tem um aluno que tem um ombro que é muito deprimido, que tem um ombro que é muito rodado inferiormente, com a escápula muito rodada inferiormente, você fortalecendo o romboide e trapézio dele, você pode estar piorando esse quadro. Você teria que fortalecer o trapézio, gerar ativação, hipertrofia, aumento da rigidez das fibras do trapézio superior e do trapézio inferior, que são os músculos responsáveis pela rotação superior da escápula, né? Se você tem um trapézio fraco, você vai deprimir o seu ombro e a sua escápula vai rodar inferiormente. Isso, então, pode gerar um problema postural, pode gerar problemas no ombro, e aí é interessante a gente melhorar isso para o indivíduo, tá? Então, isso é cinesiologia, gente. Isso é o que a gente vai estudar aí durante o curso. Estudar o nome dos músculos, essas origens, essas inserções. A gente vai aí, então, entender esses mecanismos todos aí que estão acontecendo, tá? Professor. Pois não. Na última imagem, você colocou a origem no processo coracoide, mas eu achava que a gente pensava a origem a partir do centro e expandia. A inserção é sempre nos eixos mais a gente vê aqui, por exemplo, aqui, ó, o peitoral. A origem é aqui no processo coracoide e a inserção nas costelas. Mas tanto faz, porque se você pensar que ele puxa as costelas para cima, então você está trabalhando aí a elevação das costelas. Mas se você fixa a costela e puxa a escápula, aí vai ter uma inversão dessa ação. Então, essa questão é mais de definição, né? A gente sempre fala, a origem é proximal e a inserção distal, né? Então, origem proximal é o processo coracoide. A inserção distal as costelas. Mas aí, independente disso, você pode ter ações que são inversas, né? Dependendo do músculo, porque você pode fixar tanto um quanto o outro. Então, essa coisa de origem e inserção é basicamente definição. Origem é o que está mais proximal e inserção é o que está mais distal. Mas nas duas situações você tem a musculatura contraindo, ou puxando para um lado ou puxando para o outro. Entendeu? Certinho, beleza. Beleza. E aqui, pessoal, a gente tem também a terminologia das ações, as contrações musculares, né? Nós temos ações agonistas, antagonistas e ações sinérgicas, tá? E nós temos contrações isométricas, isotônicas e isométricas, isotônicas concêntrica e excêntrica e a isocinética, tá? Contração são, então, a definição. Toda vez que a gente vai fazer uma análise cinesiológica,
a gente define, né, esses tipos de ações e as contrações. Então, o que seria uma contração isométrica? Contração isométrica, né? Ou o que seriam músculos agonistas, antagonistas, essas definições que eu dei para vocês aí. Músculo agonista é aquele músculo responsável pela produção do movimento. Então, por exemplo, a flexão do cotovelo, o agonista é o bíceps. A extensão do cotovelo, o agonista é o tríceps. O músculo antagonista, ele gera força na direção oposta ao movimento desejado. Então, o bíceps é o agonista, o tríceps é o antagonista. O músculo sinergista é aquele músculo ou conjunto de músculos que eles auxiliam ou potencializam a ação do motor primário. Eles ajudam ao movimento a acontecer. Geralmente, eles estabilizam as articulações, são contrações meio que automatizadas, que funcionam no sentido de enrijecer, de dar mais estabilidade para as articulações. Nós chamamos isso de cocontrações. Cocontrações são essas contrações que auxiliam a estabilidade dos segmentos, né? São coisas que você muitas vezes não pensa. Toda vez que você vai levantar o braço, você pensa em levantar o braço. Você não pensa que a sua escápula tem que rodar superiormente. Você não pensa que a sua escápula também está movendo. Isso é uma ação sinérgica, né? É a ação que ajuda você a realizar o movimento. É a ação que te favorece a estabilizar um determinado segmento corporal, tá? Então, geralmente, você tem essas chamadas cocontrações. Quando você levanta o seu braço, o seu tronco, ele trabalha, ele estabiliza, ele tem contração, o oblíquo, o transverso, o reto abdominal se contraem, na tentativa de estabilizar o tronco para você mexer o braço sem que haja movimento do tronco. Mas você não pensa nisso. Você pensa em mover o braço. E seu corpo faz ajustes. Esses ajustes são processos meio que automatizados de ativação muscular no sentido de estabilizar as articulações ou de potencializar a ação dos agonistas ou dos motores primários. Então, isso nós chamamos de quê? De cocontração, tá? São as cocontrações. Contração, então, isométrica, gente, é aquela contração em que há a geração da força muscular, porém, sem movimento na articulação, né? Não há um movimento acontecendo nessas articulações. O movimento, ele é pobre, né? É um movimento pequeniníssimo, às vezes nem acontece, tá? As origens e inserções dos músculos permanecem no mesmo tamanho, não há produção de encurtamento do músculo, tá? Mas há geração de força. É o que a gente viu aí, ó. A pessoa faz uma contração, está levantando peso enorme, está fazendo força, mas não há movimento articular, tá? Não há o movimento da articulação acontecendo. Já durante as contrações concêntricas, o movimento articular acontece no sentido de aproximar a origem e inserção dos músculos, né? Você, então, aproxima a origem e inserção do músculo. Há um encurtamento das fibras musculares, tá? Então, temos aí um encurtamento das fibras no músculo, a geração de tensão no sentido de vencer a gravidade. A sua força é maior do que a força que está se opondo ao seu movimento. Já nas contrações excêntricas, não. Nas contrações excêntricas, o movimento acontece no sentido de afastar, de abrir as articulações. Então, quando você sobe o braço, você está produzindo a contração concêntrica. Quando você desce o braço, você está produzindo a contração excêntrica, tá? Então, essas contrações, elas estão acontecendo o tempo todo no nosso corpo, durante todo o nosso movimento, né? Quando a gente está andando, fazendo algum exercício, tá? E a gente vai aprender a analisar esses movimentos, certo? Então, no caso desse exemplo que eu dei para vocês, o indivíduo está fazendo um exercício de rosca, tá? Então, quando a gente faz uma análise, o que a gente vai ver? Na hora que eu estou subindo o braço, é um movimento de contração concêntrica, ativando os flexores do cotovelo. Quando eu desço o braço, é um movimento de extensão do cotovelo, por uma contração excêntrica desses mesmos músculos que trabalharam, tá? Então, na subida, eu fiz uma contração concêntrica, na descida, eu fiz uma contração excêntrica, do mesmo grupo muscular, que é o bíceps. O tríceps, apesar da gente ter feito um movimento de extensão, ele não trabalhou. Foi uma ação excêntrica do bíceps, tá? Então, na hora que eu subi, movimento de flexão do cotovelo,
através de uma contração concêntrica do bíceps. Na hora de descer, movimento de extensão do cotovelo através de uma contração excêntrica do bíceps. O bíceps foi freando o movimento, né? O tríceps não trabalhou. Então, isso, gente, é um exemplo de análise cinesiológica do movimento, tá? Exemplo de análise cinemática do movimento. Esse movimento aconteceu num plano sagital, no eixo látero-lateral, tá? São aí os movimentos que aconteceram. O Ricardo, eu poderia dizer que o início desse exercício é a primeira modalidade de movimento. Eu me esqueci agora, se você puder voltar, ainda é fresco, né? Você disse que são 3, né? Tem uma que quando eu realizo... volta só uma lâmina, por favor. Aquela que tem um halterofilista carregando peso. Qual que é mesmo? Eu me esqueci. Excêntrica, concêntrica, isométrica. Isso, no início, quando eu tiro o peso do chão, ainda não iniciei o exercício, eu posso dizer que ela é isométrica. E eu poderia afirmar que todo exercício com carga, ele começa com uma contração isométrica? Não. Aí esse cara, quando ele tirou o peso do chão, ele fez uma contração concêntrica. Aí, quando ele está parado aí agora, ele está isométrico. Na hora que ele desceu o peso, ele vai fazer um excêntrico. Entendi. Entendeu? Okay. Na hora que ele tirou o peso do chão, fez um arranco aí, ele fez uma contração concêntrica. Os músculos dele encurtaram, ele venceu a gravidade, subiu o peso. Aí ele parou lá em cima, isométrico. Quando ele desce devagarzinho, porque na verdade ele vai soltar, né? Quando ele solta, não tem contração nenhuma mais. Mas se ele fizesse isso devagarzinho, que ele não vai fazer, ele vai soltar. Mas se ele soltasse devagarzinho, aí aconteceria uma contração excêntrica. Excêntrica, ok. Obrigado. Então, e aqui é a mesma coisa, né? Nesse outro exemplo que a gente viu aqui, ó, acontece a mesma coisa. O cara, ele vai fazer uma rosca, né? E aí, na hora que está subindo, ele faz a contração concêntrica. Lá em cima, se ele mantiver o peso, ele está isométrico. A hora que ele solta o peso, é excêntrico. Entendeu? Ok, entendi. Valeu, obrigado. Nada. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso aí, gente. Vocês podem decorar, escrever. Toda vez que a gente for analisar o movimento, nós vamos analisar dessa maneira. Movimento de flexão, extensão, adução, abdução, né? Aí tem do cotovelo, do ombro, né, da articulação que for, através de uma contração. Aí pode ser concêntrica, excêntrica, isométrica. Dos músculos. Aí os músculos, a gente vai depois estudar cada uma das articulações. Mas, a princípio, você pode falar dos músculos flexores do cotovelo, dos músculos extensores do cotovelo, tá? Então, aí você vai dizer para a gente quais são os músculos que estão trabalhando nessa ativação. Primeiro, só o grupo, e depois, quando a gente for estudar as articulações, quais são aí esses músculos específicos mesmo que vão estar movendo aí esse nosso corpo, certo? Então, a gente sempre fala, né? Os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, se tiver, os planos, os eixos e os graus de liberdade articular que nós temos aí, que são as capacidades que as nossas articulações têm em se movimentar. Tem articulações que se movimentam só num plano, tem articulações que se movimentam em 2 e tem articulações como o quadril e o ombro que se movimentam em 3 planos e 3 eixos ao mesmo tempo, tá? Então, isso aí é uma característica do movimento do nosso corpo, né? O movimento do nosso corpo. Aqui, gente. Só um minutinho. Então, pessoal, observem aqui, esse é o canal lá do YouTube, tá? Vocês já podem abrir lá o canal para vocês verem, certo? Aqui nós temos alguns exercícios, aqui 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, tá? Então, esse aqui, por exemplo, olha. É para analisar as articulações do cotovelo e do ombro também, tá? A fase excêntrica, que é a hora que está descendo, e a fase concêntrica, a hora que está descendo. A concêntrica, a hora que está subindo, e a excêntrica, na hora que está descendo. Vendo, gente? Então, o que eu queria que vocês fizessem, tá?
uma missão para vocês aí. Vocês vão pegar esses 5 exercícios e vão analisar isso que a gente viu agora. Pegar a fase concêntrica, pegar a fase excêntrica, tentar ver aí os movimentos que estão acontecendo. Não precisa acertar, não. É só tentar fazer, e depois eu vou corrigir isso com vocês na próxima aula, tá? Então, vocês vão entrar no YouTube, lá vocês vão ver esses movimentos aqui, ó. Isso já é um trabalho para vocês poderem entregar, tá? Ó, esse movimento, ó. Escreva do jeito que vocês, que durante o curso nós vamos lapidar isso, né, gente? Nós vamos aprender a fazer toda essa coisa aí. Nós vamos aprender a desenvolver essa análise. Mas, por enquanto, com essas informações que eu dei para vocês, eu queria que vocês tentassem, que vocês fizessem essa análise cinesiológica desses movimentos. Desses 5 movimentos aqui, ó. Tá no canal do YouTube, tá? Ricardo Luiz Carneiro, aqui, ó. Aí vocês se inscrevam, por favor, e vão lá e analisem esses 5 exercícios aqui, ó. Analisar cinesiologicamente, dentro do que vocês aprenderam na aula de hoje. Qual é a contração concêntrica? Qual é a contração excêntrica? Qual movimento está acontecendo? Se o movimento ele é uma ação concêntrica, se o movimento é uma ação excêntrica, tá? O que vocês aprenderam hoje, não precisa acertar, não vou cobrar nada em relação a acerto. Vocês vão usar para mim essa análise aqui que vocês viram, que eu falei que era importante, ó. Então, o movimento de flexão do quadril através de uma contração concêntrica dos músculos. E aí, todos esses movimentos que vocês viram, eles têm a fase concêntrica, né? Eles têm a fase concêntrica e têm a fase excêntrica, tá? Então, aqui são esses 5 aqui, ó. Certo, pessoal? Esses 5 movimentos aqui, ó. Perfeito? Dúvidas? Tranquilo? Eu perdi no início, Ricardo, a explicação. Você vai deixar essa apresentação da aula... A aula está gravada, essa aula está gravada nesse mesmo canal. Vai estar como Cinesiologia Cinemática, curso da manhã. Aí vocês... Essa apresentação de slides você vai disponibilizar para nós? Vou também. Através do Moodle? Moodle. Então, okay. Se vocês fizerem o grupo do WhatsApp, eu posso disponibilizar pelo WhatsApp também. Já foi criado, já. Eu não sei se o senhor já está fazendo parte lá, mas a turma já deve colocá-lo aí. Perfeito, maravilha. Aí eu passo para vocês pelo grupo aí. E a análise é para vocês me entregarem também pelo Zap, tá? Tá bom. Escrever, pode ser a máquina mesmo, a mão, tirar uma foto e mandar no Zap. Nesse mesmo Zap nosso aí, vocês mandam para mim essa análise com o nome de vocês, desses 5 exercícios. Isso é para vocês fazerem agora, para entregar na semana que vem, eu vou corrigir esses movimentos aí para a gente entender melhor essa análise. Tá? Tá ótimo. Usando aí esses termos aqui que a gente viu, ó, movimento de, através de, tá? Perfeito, pessoal? Okay. Bom, Jó, essa aula vai estar disponível para gravação, lá já está gravada, vai estar disponível nesse mesmo canal do YouTube, com o nome de Cinesiologia Cinemática, aula de cinemática da manhã, tá bom? Ok. Joia, então.